Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre as tipologias textuais, de uma forma mais geral, né? Vamos ver essas tipologias, os gêneros textuais, os conceitos gerais e também a adequação ao Enem, né? De que forma é cobrado no Enem. Então vamos lá começar. Começando aqui com as tipologias textuais. Os tipos de textos, também chamados de tipologias textuais, são as classificações recebidas por um texto de acordo com as regras gramaticais, dependendo das suas características. A tipologia textual é analisada a partir da sua estrutura, observando também a sua finalidade. Um texto pode contar uma história, descrever um fato, argumentar sobre um ponto de vista, explicar ou informar sobre um acontecimento. Quando nós escrevemos algo, nós temos uma intencionalidade. Nós escrevemos com qual intenção? Informar, descrever, criticar, sugerir. Então, dentro dessa intencionalidade, vai ter a finalidade do texto. Então, é um aspecto bastante importante que vocês devem estar bem atentos. Existem diferentes tipos de textos e cada um apresenta estruturas diferentes, linguagens específicas, o vocabulário variado, construções frasais distintas, os tempos verbais adequados, relações lógicas e modos de interação com o leitor. Para determinar os tipos de texto, é preciso levar em conta os aspectos sintáticos e lexicais do texto. No entanto, o mesmo texto pode apresentar mais de uma tipologia textual. Então, será que dentro de um mesmo texto eu posso ter várias tipologias? Sim. Dentro da narração eu posso ter também a descrição. Eu estou narrando uma história, estou narrando uma aventura e dentro dessa narração eu faço uma descrição. A descrição do ambiente, a descrição do personagem, e aí entra a outra modalidade, que seria a descrição. Então, é comum nós termos essa associação entre mais de uma tipologia textual no mesmo texto. Os tipos de texto reúnem 5 tipos: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, sendo caracterizados por apresentar um objetivo e uma estrutura que geralmente é fixa. Já os gêneros textuais são estruturas que surgem dos tipos de texto. Eles são classificados de acordo com as suas características e relacionados com a linguagem que é utilizada, assim como o seu conteúdo. Vocês vão encontrar na maioria das gramáticas, na maioria dos livros ou até mesmo na internet, essas 5 categorias, que são qual? A categoria narrativa, descritiva, dissertativa, expositiva e injuntiva. Alguns autores colocam 6, né, que eles falam também da dialógica, né, dessa questão que trata mais aí dessa relação de diálogos também, trazendo mais um pouquinho sobre essas questões digitais também. Mas, em classificações gerais, vocês vão encontrar essas 5 categorias, certo? Pode ser que um ou outro autor acrescente mais uma categoria. Os gêneros textuais narrativos, quais são, dentro da tipologia, qual que a gente encontra? A gente encontra lendas, fábulas, contos, narrativas de aventura, as novelas, são inúmeros, né, que estão dentro da narração. Os gêneros textuais descritivos, temos o currículo, anúncio de classificados e qualquer tipo de descrição. Né? Posso estar descrevendo um ambiente, posso descrever uma pessoa, posso descrever um objeto, posso descrever uma situação. Os gêneros textuais dissertativos, geralmente dissertação de mestrado, tese de doutorado, notícias, né? Possui uma linguagem mais referencial, né? Uma linguagem mais denotativa. E os próprios livros didáticos que vocês utilizam, ele traz mais essa linguagem mais dissertativa. Os gêneros textuais expositivos, conferências, colóquios, né?
qualquer um que traga essa questão da exposição. Pode ser uma exposição apenas apresentando um tema, ou pode ser uma exposição também argumentativa, que traga ali um pouco do ponto de vista do autor. Os gêneros textuais do tipo injuntivo, cartas aberta e texto prescritivo, que seriam os injuntivos. São aqueles que dão ordem, pedido, conselho, né? Está mais ligado ali à questão do verbo imperativo, né? Utilizam muito o verbo no imperativo. Então, vocês vão ver que os textos injuntivos, existem várias categorias e vários gêneros textuais. Por exemplo, a bula é dentro do tipo textual injuntivo. Ele vai dando orientações, né, vai dando ali tudo que você deve seguir. O manual de instrução também é um texto injuntivo. Ele vai dizendo abra, monte, desfaça, vai dando todas as orientações. Frequentemente, há uma confusão entre os conceitos de tipo textuais e gêneros textuais. Os tipos textuais ou tipo de textos se referem ao conteúdo dos textos e ao seu formato. Os gêneros textuais são formas variadas do texto. Ele tem a função comunicativa e surgem a partir das relações sociocomunicativas. Podem surgir gêneros textuais a qualquer momento, já um tipo textual não. Enquanto os tipos textuais já estão definidos, os gêneros estão inseridos em algum contexto, né, cultural. Nesse sentido, os gêneros de textos podem ser inúmeros, enquanto os tipos de textos são limitados a 5 tipos, né, a 5 categorias. É muito comum que se tenha essa confusão entre o que é tipo textual e o que é gênero textual. Então, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem clara, quando falar de tipo textual, vocês vão lembrar logo das 5 categorias. São categorias fixas. E dentro dessas categorias é que vão ser inseridos todos os gêneros textuais. O tempo todo nós estamos em contato com os gêneros textuais, né? Quando você manda uma mensagem através de um aplicativo, quando você acessa as redes sociais, quando você escreve um bilhetinho, quando você faz um trabalho que o professor passou, quando você escreve uma redação. E cada gênero textual possui uma função específica, possui uma finalidade específica, um objetivo específico. E, claro, possui características que são peculiares àquele gênero textual. Cada gênero possui suas características particulares. Alguns até têm características parecidas. Por exemplo, o bilhete e a carta são parecidos, mas claro que tem ali os elementos que vão diferenciar. O bilhete é bem mais curtinho, né? A carta não, a carta ela já tem uma estrutura, né? Tem que iniciar com a data, tem que vir a saudação, tem que vir a saudação final. Então, tem toda uma estrutura que a gente deve seguir de acordo com o gênero textual. Então, o texto narrativo. Vamos começar aqui, dentro das tipologias textuais, vamos começar então com o tipo textual narrativo. Uma das características principais do texto narrativo é a presença de um narrador. Uma narração tem por objetivo contar o enredo que envolve tempo, espaço, personagem e ação. Os elementos que compõem uma narração são, né, todos esses elementos aí que nós acabamos de citar. O tempo, o espaço, personagem, as ações, o enredo. A narrativa ela é muito longa e muito complexa, porque ela é cheia de elementos, né? Se faltam um desses elementos, o texto parece que fica sem sentido, fica um pouco incompleto, né? Então, começando aqui com os personagens que vivem a história. Os personagens eles podem ser reais, assim como também podem ser fictícios, podem ser apenas imaginários. O espaço e o tempo, onde e quando passam as ações. O texto narrativo possui o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Geralmente, o tempo verbal que predomina nesse tipo de texto é o passado. São classificados como textos narrativos o romance, contos, fábulas, depoimentos, relatos, crônicas, novelas, piadas. São todos gêneros que vocês vão encontrar dentro do tipo textual narrativo, né? E aí ele diz que possui aquelas etapas, né? O início, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. O que seria o clímax? É aquele momento de maior emoção,
Quando você está lendo um livro ou quando você está assistindo a um filme e vem aquela parte mais emocionante que você já quer logo saber como é que vai finalizar, o que vai acontecer. Né? Na novela você está ali e de repente acontece algo que prende a sua atenção. Aquilo ali é o que nós chamamos de clímax, a parte mais emocionante, né? A parte que prende mais a atenção do leitor. O texto descritivo. A característica principal do texto descritivo é descrever algo ou alguém de forma detalhada, de forma que o leitor consiga criar uma imagem mental do que é descrito. Para uma melhor compreensão e estruturação do texto descritivo, são utilizados adjetivos, verbos de ligação, metáfora e comparação. O texto descritivo se estrutura da seguinte forma: apresentação do que será descrito, desenvolvimento que inclui a caracterização e finalização da descrição. São exemplos de texto descritivo: classificados, folhetos turísticos, cardápios, anúncios, descrição dos personagens dentro do texto narrativo, entre outros. Turma, o texto descritivo geralmente não aparece sozinho, né? A não ser que seja num folheto turístico, no manual que está ali descrevendo aquele produto, né? Ou descrevendo uma cidade. Geralmente, a tipologia descritiva ela vai aparecer junto com outro. Ela está bastante associada à narração, né? Então, quando eu quero descrever uma pessoa, um objeto, uma cidade, eu vou fazer uso do quê? Vou fazer uso da descrição. Nessa descrição pode ser uma descrição mais detalhada ou uma descrição mais rápida. Por exemplo, quando nós não conhecemos alguém, ou quando estamos querendo lembrar de alguém, vocês, mas quem é? Aquela pessoa que é assim, tem altura tal, cabelo desse jeito, e vai dando características da pessoa, vai descrevendo para que a gente possa recordar, né? Então, o texto descritivo é descrever de forma que a gente possa fazer, né, essa imagem mental. À medida que você vai descrevendo, a gente vai construindo essa ideia. Por isso, alguns escritores, eles descrevem de forma bem minuciosa. E à medida que você vai lendo, você vai construindo aquela imagem na sua mente, né? Ainda é muito legal livros que têm essa descrição. Algumas pessoas não gostam muito dessa descrição minuciosa. Acham que deixa o texto um pouco cansativo, deixam o texto longo. Alguns já preferem uma descrição mais rápida, né? Mais econômica. O texto dissertativo. O texto dissertativo é classificado em dissertativo, argumentativo e dissertativo expositivo. O texto dissertativo argumentativo apresenta um ponto de vista e tem como objetivo persuadir e convencer o leitor a concordar com a ideia defendida. Já um texto dissertativo expositivo busca expor um ponto de vista sem a necessidade de convencer o leitor. Um texto dissertativo possui uma ideia central a ser trabalhada, a fundamentação do tema e o fechamento da ideia desenvolvida no decorrer do texto. Esse é um dos que vocês mais têm que dominar, né? Que é o texto dissertativo. Será a tipologia cobrada no vestibular, a tipologia que vai ser cobrada no Enem. Então, muita atenção ao texto dissertativo. E uma dica importante: não adianta vocês memorizarem, vocês compreenderem todos os conceitos do texto dissertativo se vocês não treinarem. Então, você sabe o que você tem que colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Você sabe que o texto dissertativo ele tem essas partes, mas se você não treinar, não adianta. Não adianta só saber o conceito, você tem que colocar em prática. A estrutura básica do texto argumentativo é a seguinte, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a parte onde se apresenta o assunto e a tese que será defendida ao longo do texto, né? Então, logo no início, você vai apresentar o seu tema e já deixa ali uma ideia do que você vai defender, né? Do seu ponto de vista. O desenvolvimento. No desenvolvimento, se explora os argumentos que sustentam a tese. Os argumentos devem ser embasados com exemplos e fatos a fim de comprová-los e validá-los. Já na conclusão, é o desfecho do assunto no qual se retoma a tese inicial. Pode ocorrer a apresentação de soluções viáveis ou também propostas de intervenção. Fazem parte desse tipo de textos ensaios, cartas argumentativas, a dissertação argumentativa, que é cobrada no Enem,
o editorial, entre outros. Então, mais uma vez, não adianta vocês saberem tudo isso aqui se vocês não treinarem, porque a teoria é uma coisa, quando vocês vão colocar na prática, saber especificar, saber separar o que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão, então você necessita de muita prática para que você possa fazer isso de uma maneira muito segura, muito tranquila. O texto expositivo. O texto expositivo tem a finalidade de informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Esse tipo de texto não tem a pretensão de convencer o leitor, apenas de expor conhecimentos, ideias e ponto de vista. A sua linguagem é clara e concisa. O que é o texto expositivo? O texto expositivo ele vai fazer muito uso da linguagem referencial, da linguagem denotativa, ou seja, a linguagem no seu sentido real. Apresenta uma linguagem clara e concisa. Como assim concisa? Ela tem todos aqueles elementos de coerência e coesão. Quando você vai lendo o texto, você percebe que o texto ele vai fluindo, né? Os conectivos estão ali empregados de forma correta, o texto possui uma coerência, então ele flui de uma forma muito natural. O texto expositivo se estrutura da seguinte maneira. A introdução faz parte do texto, onde se faz a apresentação e a contextualização do tema. E na introdução também se define o objetivo do texto. No desenvolvimento é feita uma explicação detalhada, clara e mais objetiva do texto, né, do tema. Na conclusão, o tema é reafirmado, com uma síntese dos conteúdos abordados. São exemplos desse tipo de texto: reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário, entre outros. Então, essa é a tipologia expositiva. A tipologia injuntiva, os textos que são injuntivos. Os textos injuntivos e prescritivos são textos que têm como finalidade a instrução e a orientação do leitor. Além de fornecer uma informação, eles instigam a ação do leitor. Os textos injuntivos se caracterizam por utilizar verbos no imperativo, no infinitivo ou no presente do indicativo, sempre determinando o sujeito. São exemplos de textos injuntivos: os manuais de instrução, as receitas culinárias, as bulas, regulamentos, editais, códigos, leis, todos aqueles tipos de textos que estiverem dando essa ideia de ordem, pedido, conselho, dão uma orientação, na verdade, né? Então, faz muito uso dos verbos no imperativo. Então, essas são as 5 categorias de tipos textuais. Não confundam mais com gêneros textuais. Gêneros textuais são infinitos, né? Tudo que está ao nosso redor. Estão mais interligados às questões comunicativas, enquanto que os tipos textuais são categorias fixas e nós temos apenas 5 categorias. Alguns autores colocam 6. Aqui eu trouxe para vocês a questão da adequação ao Enem, né? O Enem 2020, nós tivemos 87.567 candidatos que tiraram 0 na redação. Por que esses candidatos tiraram 0 na redação? Quais foram as principais razões? Primeiro, fuga ao tema, né? Vocês sabem que o Enem ele vai trazer um tema. Então, se você fugir ao tema, alguns até começam a falar e aí vão totalmente por outro caminho. Então, muito cuidado para não fugir ao tema. A cópia do texto motivador. Vocês vão ter ali textos motivadores apenas para que vocês usem como suporte, como apoio, para que vocês tenham dados, elementos, relembre aquele tema que está sendo discutido. Mas não vale copiar na íntegra partes do texto motivador e colocar na redação de vocês. Não façam isso, né? Texto insuficiente. Numa dissertação argumentativa, o aluno faz apenas 5, 6, 7 linhas, fica um texto totalmente, né, incompleto. Não atendimento ao tipo textual. Como assim? Nós vimos quais são os tipos textuais. Na redação do Enem é cobrado o quê? A tipologia dissertativa argumentativa. Se você não cumpre essa tipologia, aí já é um motivo de zerar a redação. Redações em brancos e também outros motivos aí que levaram esses candidatos, que equivale a 3,22% do total das redações, certo? A desobediência ao formato da dissertação.
O texto precisa ser dissertativo, argumentativo, com introdução, argumentos que defendam determinado ponto de vista, com dados estatísticos, exemplos e conclusão. É bom montar um roteiro, pensar numa tese, as ideias que vão sustentar e as propostas de intervenção para que você possa solucionar o problema. Então, não esqueça nada de utilizar outra tipologia que não é aquela que está sendo cobrada no Enem. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.